E eu queria aproveitar essa questão, falando do Brasil especificamente, que é a sua maior atuação hoje, é como que qual é a linha, né, porque a gente está falando de uma questão cultural, onde a pessoa ultrapassou limites, ou uma corrupção mesmo, onde a pessoa tomou uma atitude consciente e como lidar com esse diferente cenário? Se a gente analisar esse exemplo que você trouxe da corrupção, a corrupção muda de um país para o outro. Se a gente for olhar nível Brasil e a regulamentação, por exemplo, a corrupção punida no Brasil é entre o agente público e o privado. Não existe a corrupção entre agentes privados só, pela lei. Já nos Uhum, Estados Unidos, não. O FCPA, que é a legislação norte-americana, condena. Em sei. outros países de cultura asiática, em que o contato, a criação de relacionamento a longo prazo, porque a orientação de longo prazo é grande, é muito maior do que a nossa, não tem problema nem você dar presentes, brindes, hospitalidades para terceiros com quem você quer criar esses vínculos. Enquanto que no Brasil, conflito de interesse. Então é Uhum, importante salientar que existem sim essas diferenças culturais, em que de um lado pode existir percepção de dolo, mas em outra cultura não é assim. E o exemplo que eu gosto de dar, eu não falei na introdução da minha apresentação, mas eu sou super viciada em esportes. E se eu pudesse, acho que eu dedicaria mais tempo fazendo atividade física do que hoje a outros trabalhos tão intelectuais, porque isso realmente me satisfaz muito. Mas é um hobby, né? Não é a minha atividade profissional. Mas eu gosto muito de esportes, atividades físicas, e um desses esportes é o vôlei. Aí, no vôlei, tem uma rede, né, que divide as duas quadras e os dois times. E quando você toca na rede, nesse esporte, em alguns outros também, é uma infração, é uma falta. O ponto é do outro, você não pode uhum. invadir esse espaço. Isso também acontece quando você pisa por baixo da rede ou pega a bola por cima, antes dela ter vindo para o seu campo. Hoje, com as tecnologias que existem, fica muito fácil ver se houve infração ou não. Antigamente era muito difícil, tinha que Sim. confiar no juiz, mesmo havendo injustiças. Essa metáfora, essa analogia eu faço para o limite ético. Ah, Letícia, eu posso brincar com o meu. O tema que mais me pedem para palestrar no Brasil é assédio moral. E tem Uhum, muitas dúvidas ao redor dessa questão. Eu trago esse exemplo de pessoas. O Brasil é um país de cultura latina, brinca muito, tem muita proximidade. E nessa brincadeira tem perigo, às vezes. E as pessoas perguntam: eu posso brincar com meu colega, chamando ele por um apelido que diga respeito a uma condição física da sua apresentação? Pergunta para ele. Porque assim como no vôlei, o limite ético é o limite do campo do outro, não é o seu. Não é o que uhum, você acha engraçado, se o outro não está achando engraçado. Se você é uma empresa estrangeira que vem atuar no Brasil e nos seus costumes está tudo bem levar um agente público para almoçar num restaurante caro e pagar esse almoço para ele, aqui não está tudo bem. É respeitar esse limite da fronteira do campo do outro, entendendo que eu mudo de empresa, eu mudo de regra. Eu mudo de país, eu mudo de contexto. Eu mudo de uhum. interação entre um funcionário e outro, e o nível, a dosagem de liberdade que eu tenho também é diferente. E saber navegar nessas fronteiras tão específicas a nível individual e corporativo é uma sabedoria grande, que não é É um fácil nesse desafio. se manter sempre o Uhum. mesmo diante de todo mundo, de todos os contextos. Tá? Tem dolo, às vezes tem, mas essa interpretação deve ficar aberta a margens sutis de vamos entender um pouco também de onde essa pessoa vem, qual é a cultura que ela Uhum. traz, qual é a bagagem. Porque às vezes não foi com intenção, foi porque lá era assim, mas aqui, nova casa, novas regras. Precisa se passar É, também essa informação. com certeza. Analisar essa questão do contexto, a questão cultural é muito bem colocado. Mas quando há dolo, o que fazer sob o seu olhar? Sistemas de mudança cultural são educação e punição. A gente tenta ao máximo investir esforços na educação, mas se houve dolo, houve intenção, prejuízo, não conformidade materializada, é medida disciplinar. E aqui que eu acho que peca-se um pouco em sistemas de compliance que acabam ficando atrelando-os a uma imagem policialesca. É usar esse trunfo que a gente tem para ameaçar as pessoas. Cuidado, não faz isso, senão o compliance está de olho. Uhum. Porque é claro que vai punir. Se houve um caso de assédio comprovado com intenção, tem que advertir, tem que mandar embora, tem que processar, fazer o que for necessário de acordo com a gravidade do crime, digamos assim, né? Um código Uhum. penal privado ali da empresa. Eu tenho muitos clientes que são a favor do aprendizado. A gente acredita nesse exercício de educação. Não significa que a medida não vá ser aplicada, mas que
se estava naquele ponto cego que a pessoa eventualmente nem percebeu que aquilo era uma não conformidade, porque vem de uma outra cultura, um outro país, outra bagagem, vamos educar, vamos advertir, que já vai ser suficiente para dar um susto, mas vamos ensinar também como se faz. Claro que casos mais graves, o que nós chamamos de inegociáveis, tem medidas mais severas. E eu acho que não tem muito mais o que eu complementar aqui. Tem coisas que tem que ser direto, né? Aconteceu, houve essa advertência, essa punição. Perfeito. Obrigada, Letícia. Você trouxe antes um caso que deu certo, então uma empresa que funcionou, que é um dos clientes principais, e deve ser muito motivador para você analisar isso, acompanhar a empresa através de todo esse crescimento e o quanto o compliance veio ajudando nesses resultados. Mas você falou, vamos primeiro nessa. Você quer trazer também um exemplo de algo que não correu tão bem ou que foi um desafio e teve que atuar de uma maneira diferente? Na minha visão, eu sou uma profissional que gosta mais da parte consultiva preventiva. Eu tenho muitos colegas que gostam da parte detectiva e remediativa também. E na minha visão individual, Letícia, essa é uma parte muito desafiadora, porque ela entra naquela seara da qual nós estávamos falando de investigações. E eu acho que aqui muita coisa pode dar errado. Tanto que muitos tabus dentro do ambiente de compliance, muitos mitos que se criam são em relação a esse tema. Investigações internas e canais de denúncias. Eu denunciei no canal, fui mandada embora. Já vi gente denunciar e ser retalhada. Denunciei e nada aconteceu. As denúncias vazam. Todo mundo está sabendo da investigação. Por desconhecimento, quero acreditar, eles acabam atribuindo rótulos ao nosso trabalho, porque a gente não tem condição de abrir muita coisa. Então, casos que às vezes não dão tão certo quanto a gente gostaria, são nessa frente investigativa, porque falta evidência. E aí você tem 99% de crença de que realmente aquilo aconteceu, mas é a palavra de um contra a do outro. E você não consegue desligar o possível ou a possível agressora. A vítima e eles têm que continuar ali até que haja... Você não pode ser injusto também, a ponto de desligar a pessoa se você não tem evidência suficiente, se está sendo um testemunho contra o outro. Porque pode ter a chance de haver um denuncismo. A denúncia foi feita para tentar prejudicar alguém. E eu já vi muita coisa dando errada nessa linha, de denúncias feitas contra alguém que na verdade era a vítima e estava tentando ser retalhado. Caso de assédio sexual até. Um rapaz foi denunciado por mulheres. Ao ser entrevistado, a gente descobriu que ele era vítima de assédio sexual, porque ele era um rapaz muito bonito, só que casado. E recebia uma série de investidas dessas meninas. E ele não respondia, não correspondia. E em função disso, gerou uma... Não sei se foi uma raiva, um descontentamento coletivo das meninas que colocaram o rapaz no canal. Ao fazer a entrevista com esse rapaz, nossa, foi de dar dó, assim. E ele recebia uma série de cantadas, de chavecos, né, como diziam antigamente, que a gente considera, inclusive, como assédio. Só que como ele era homem, eu perguntei para ele, você nunca parou para pensar que você está numa situação de vítima? Não, mas eu não ligo. Porque a nossa cultura nos doutrinou dessa forma, que a mulher fazer isso com o homem, tudo bem, mas o homem com a mulher, não. E as mulheres são 3 vezes mais vítimas de assédio sexual do que os homens no ambiente de trabalho do Brasil. E aí o tiro sai pela culatra, você sai daquela investigação com a sensação de, será que eu realmente ajudei alguém aqui?